aí surge a ideia do mundo. Então, na gestão dos recursos hídricos, uma das tarefas, uma das diretrizes fundamentais é a participação da população, da sociedade. Para participar, tem que conhecer. Para participar, tem que estar consciente, tem que se conscientizar, tem que passar por conhecer, aprender coisas que não são do dia a dia, tem que entender, tem que se comprometer, a sociedade tem que passar a entender isso. E no mundo todo, onde há tentativas, onde há gestão de recursos hídricos, das operações mais importantes, mais fundamentais, essa operação de conscientizar, de trazer para a sociedade o que é a gestão dos recursos hídricos, o que é a questão da água e o que é a solução para as questões da água, cada uma nas suas características locais e regionais. Então, aí surge, então, por que de um museu? Como um equipamento associado ao sistema de gestão de recursos hídricos, não faz parte, mas a serviço, não é? E a gente espera que os comitês de bacia se deem conta da importância de um equipamento desse tipo, não é? A sociedade também, toda. Então, o MUSA, né, que pensa se localizar, navegar, digamos assim, figuradamente, ou até não tão figuradamente, na nossa cidade, no Guaíba. Então, aí fica se perguntando assim, afinal, qual museu? Aí tem uma mistura, né? Nós temos aí a pirâmide do Louvre, né, com o seu Louvre lá, né, como museu tradicional, maior museu do mundo, talvez o museu ícone dos museus todos, né? Super tradicional, e que está sabendo ser contemporâneo também. E o nosso Iberê ali, como museu, embora de arquitetura moderna, modernista, mas um museu, digamos, voltado para as coisas da contemporaneidade. Que museu que seria esse? O que é o museu MUSA, né? Então, aí a gente começa a se perguntar assim, o que nós queremos como museu? A ideia do museu, coleção de antiguidades. O cubo branco, onde as coisas estão expostas, a gente entra lá, bem direitinho, em silêncio, todo mundo com cabeça baixa, silêncio direitinho. Bom, hoje em dia todo mundo tem telefone, né? Mas, de qualquer maneira, todo mundo direitinho lá, como se estivesse num templo, olhando as coisas e tentando, fingindo que está entendendo, ou fingindo que está olhando, se afasta. Bom, aquela coisa meio sacral, assim, de museu. Isso é uma concepção de museu. Ou então, a coleção de obras de arte, né? Em que os artistas vão lá expor e se sucedem, e tem acervo que vai exposto de tanto em tanto, enfim. Seria isso, né? Ou seria isso também e muito mais coisa? Bom, aí então, o nosso Museu das Águas, ele tem uma grande felicidade de poder ter como sigla, como, né, no seu nome, ele ser o MUSA, Museu das Águas, MUSA. E, casualmente, vai ser um museu que tem o nome de musa. E o que é musa? O que são as musas? Museu vem exatamente, a origem da palavra museu, isso é a casa das musas. E o que são as musas? Bom, Zoraida acabou de apresentar, não faz pouco tempo, um calendário com as musas, 12 musas. E ela estava preocupada mas afinal as musas não são 3 ou são 9, não é? E a gente conversava, né? Porque se sabe que na verdade as musas são tantas, são entes atemporais, insubstanciais, que são simplesmente a inspiração. Aquilo que os gregos entenderam na mitologia grega como a fonte de inspiração. Então a musa, o museu, a casa das musas, é a casa onde existe a possibilidade da inspiração de todas as coisas, de todas as formas. Então, o MUSA, em princípio, pretende ser isso, uma casa das musas, voltado, sem esquecer, aquela sua missão básica, né? De estar ligada à questão da água, do problema da água, das soluções para a água. Então,
a partir daí a gente vai começar a dizer que, desde o início, o que se pretende com o Museu das Águas de Porto Alegre é um museu contemporâneo, um museu absolutamente dinâmico. Não tem nada daquela coisa estática da exposição, simplesmente das obras na sua parede que ficam eternamente ali. É alguma coisa muito dinâmica, muito que possa gerar bastante atividades em torno dela. Aí então eu tirei do IBRAM, Instituto Brasileiro do Museu, que foi criado há poucos anos, pouco 3 ou 4 anos. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Pontes, portas e janelas que ligam e desligam. Mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Conceitos práticos em metamorfose. Isso parece muito feliz, né? Essa concepção, inclusive, poética, essa conceituação poética de museu, que é do Instituto Brasileiro de Museus. E nós queremos um museu público, o MUSA, Museu das Águas de Porto Alegre, museu público, de todos, da sociedade. Então, um museu público que tem que estar afiliado ao Instituto Brasileiro de Museus. E tem que obedecer a isso aí, no mínimo. Aí eu tirei também de uma publicação do IBRAM, né? O Mário Chagas, que é presidente do IBRAM nessa hora. Foi presidente? Agora não, mas foi. Bom, enfim, que apresenta isso aí, que é de uma outra, eu não sei, ele não diz direito de quem é, só dá um primeiro nome, né? Use seu eu, use seu museu. Tudo com a palavra museu, né? Para a gente pensar, né? Acho que pensar o museu tem que libertar o pensamento. Bom, aí vamos para a questão da história. Na verdade, muito resumidamente, isso aí, né? Mas, na verdade, o histórico do MUSA se confunde ou se junta com o histórico do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, com a gestão das águas no Rio Grande do Sul, que começa lá final dos anos 70, 80, não é? Com uma série de atividades, entidades, os comitês, as leis, etc., mas que chega num ponto em que vai precisar de alguma coisa que fale uma nova linguagem. Eu acho que o conceito fundamental é esse, uma nova linguagem. Além da linguagem técnica, em que a gente faz relatórios, faz planos, faz, enfim, todas as coisas possíveis com letras e números. Além de uma linguagem discursiva mais política, né? Além de uma linguagem teórica, estou falando tudo na gestão das águas, além disso, uma outra linguagem. Além de uma linguagem didática, que os comitês de bacia têm todas as suas comissões de educação ambiental, o sistema todo tem também atividades relacionadas com educação ambiental, com conscientização, mas uma outra linguagem, em que aí também se fuja ao meramente retórico, ao meramente discursivo, né? Ou ao meramente intelectual. Né? Então, e em 2004, na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2004, justamente a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental propôs, e foi aceito, e foi oficializado pelo governo do Estado, então, o Ano Estadual das Águas, comemorando os 10 anos da Lei das Águas. Né? Nesse ano, então, uma série de atividades se sucederam e a ABS fez essa proposta, elaborou essa proposta, eu elaborei uma proposta em outubro do Museu das Águas, e no segundo Fórum Internacional das Águas, em Ari, da Associação Jornalista de Imprensa, Ari, essa proposta veio à tona, inclusive também com a grande contribuição do então presidente da Ari, o Dercy Torma, que tinha passado por Portugal e tinha conhecido o Museu da Água de Portugal, que é um museu dedicado à água de abastecimento público, um dos usos só. E nesse ano também
Lá pelas tantas, a gente se aproxima da Zorávia e, conversando, surge a ideia de uma exposição, Água, uma visão de múltiplos olhares, que aconteceu na usina do gasômetro, organizada pela Associação Rio Grandense de Artistas Plásticos Francisco Lisboa, a Chico Lisboa, que aconteceu em outubro e novembro, na usina do gasômetro. 30 e poucos artistas apresentaram a sua visão da questão da água, as mais diversas formas. Foi fabuloso, foi extremamente criativo. Bom, só que aí a ideia do museu ficou em banho-maria, literalmente em banho-maria, ou submersa. E em 2009, quando se discutia as questões da orla, a ocupação da orla, o problema do estaleiro e tal, foi constituído um grupo chamado Comitê Multidisciplinar de Planejamento Urbanístico da Orla do Guaíba, coordenado pela Zorávia, um grupo informal, um grupo espontâneo, que passou a se reunir aqui, exatamente aqui, no IAB, né? Foi cedido com muita gentileza para o grupo esse, e durante vários meses, inclusive, houve reuniões para discutir a questão da orla, propostas para a orla. E se formou, dentro desse comitê, um grupo de trabalho, o Museu das Águas de Porto Alegre. E esse grupo continuou. E hoje a gente retoma, de certa forma, as coisas, porque essa é uma proposta para a orla. Essa é um ponto para que a orla se adeque exatamente às necessidades da nossa sociedade, da nossa cidade. E começou então uma campanha de apoios institucionais. Diversas instituições foram procuradas, Universidade do Rio Grande do Sul, a PUC, Uniriter, Corsan, DEMAI, Metroplan, e muitas entidades entraram também, começaram a dar seu apoio, Comitê Lago Guaíba, Comitê da Bacia do Lago Guaíba, enfim, começa a se articular, porque uma iniciativa dessas, que não é de ninguém em particular, que não é de um grande empresário que resolve fazer um museu para colocar suas obras, não é de um grande empresário que vai doar para a cidade, né? Essa precisa de apoios sociais, de apoios políticos, para conseguir ir à frente. Bom, então, se constituiu um grupo informal, se trabalhou durante meses, mas aí começou a se trabalhar em algumas coisas um pouco mais concretas. Nós conseguimos o apoio, por exemplo, não é, de uma museóloga, a Vera Rangel, que está aí, né, que nos deu a parte, digamos, profissional da museologia. Nós conseguimos de várias pessoas, de várias profissões, era um grupo muito rico, assim, disciplinarmente. Então, e ao mesmo tempo os apoios políticos foram crescendo. Em 22 de março, no Dia Mundial da Água, de 1912, é constituída a comissão oficial, através de um protocolo de cooperação, protocolo de intenções, na verdade, o nome oficial é protocolo de intenções entre diversas entidades. Bom, qual é a definição do museu, quais as características principais do museu? Desde o início se diz, e se mantém isso, que ele deve girar em torno de 3 eixos. O eixo, um eixo educativo, um eixo histórico, do museu histórico, e o eixo artístico. A gente pesquisou, e há vários museus de água, Museu das Águas no mundo, hoje em dia. Há diversos mesmo. Eu tive a oportunidade de visitar alguns. E a maioria deles é dedicado a um uso da água, a um tipo de água. Geralmente é a Corsan ou DEMAI de um determinado país ou cidade que organiza o museu do abastecimento de água. Chama Museu da Água. Lisboa tem, é interessantíssimo, são 3 ou 4 pontos da cidade onde funciona o Museu da Água de Lisboa, do organismo de abastecimento de água de Lisboa. Em Paris, Pavillon des Eaux, que é uma espécie de museu, um centro também, que é do Serviço Municipal de Água de Paris. Eu visitei no Irã, o Museu da Água de Yazd, uma cidade.